E o Senhor está nesse lugar a falar aos nossos corações. Por favor, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, 20. Eu perguntei assim de manhã, o pessoal ficou meio esquisito, depois entendeu. Deixa eu perguntar aqui para ver como é a reação à noite. Quem aqui quer ser o maior? Uns 4. Os outros ficam meio inseguros assim, né? Não, eles querem ser maior. Quem não? Oxe. Quem quer ser o maior aqui? Amém? Deus ensina a gente a ser maior. Deus tem interesse que a gente seja o maior, olha. Mas é segundo a sua palavra. Ser maior em Deus é diferente de ser maior no mundo. Amém? Ser maior no mundo não significa nada para Deus. Mas ser maior em Deus significa tudo para Ele. E detalhe, e para o mundo. Porque o mundo verá através na vida de cada um que entende Deus agindo, Deus trabalhando. Deus, Ele busca, através da nossa vida, ter o nome dEle glorificado. A minha vida, a sua vida, como criaturas, filhos de Deus, nós somos feitos para o louvor da sua glória. Por isso que, se tem um ser que tem interesse em ver você bem, é Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja uma bênção. Agora, entender o que é ser bênção é a nossa missão. Amém? Amém, amados? Vamos meditar na palavra? Todos encontraram? Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, fale aos nossos corações, nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a tua palavra venha nos abençoar nessa noite mais uma vez. Assim cremos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, orando ao Senhor por uma palavra para esse dia, né? O dia do trabalhador, o dia do diaconato, o dia do serviço, o dia do trabalho, né? Nós vemos aqui Deus trazendo essa palavra para a gente meditar. Quando nós, é um desejo de cada um de nós, crescer, melhorar, se destacar, né?
é algo que parece que já vem meio que embutido dentro do ser humano. A vida vai tentando mais ou menos nos levar a isso, né? E esse entendimento foi o que levou essa mãe aqui. Mãe é mãe, né? Tem mãe aqui? Mãe é mãe. Mãe quer o bem dos seus filhos, né? Aí a mãe leva os filhos para Jesus. E é o que ela vai pedir. Senhor, dá para lá no trono, no teu reino, olha, os meus filhos ficar do lado do Senhor, um do lado direito, do lado esquerdo, porque essa posição ao lado do trono é uma posição honrosa. Quem fica do lado do rei é um conselheiro, é uma pessoa importante, é uma pessoa de autoridade, destacada. Então ela foi meio que fazer esse pedido. E disse, irmã, não é bem assim que funciona não. Primeiro, não é meu departamento. Quem vai fazer isso é meu pai. Esse lugar está preparado para pessoas, meu pai vai ali cuidar. Os discípulos, como sempre, ficaram ali, né, indignados. Olha para isso, que atrevimento, né? Olha que coisa. E Jesus, por conhecer sempre o nosso coração, chama eles e aproveita essa situação para trazer, amados, essa grande verdade. O reino de Deus, ao qual a gente pertence, viu? Detalhe, nós pertencemos ao reino de Deus. Entenda isso. Isso aqui que você está vendo, um dia vai passar. Mas o reino de Deus permanece para sempre. E se a gente fizer tudo direitinho aqui, nós vamos fazer parte desse reino. E Deus já nos ensina a trabalhar segundo a visão do seu reino aqui. Então, segundo o reino de Deus, quem na verdade é o maior? Segundo o reino de Deus, quem é a pessoa mais importante? Segundo o reino de Deus, quem é a pessoa que mais se destaca? O servo. O servo. O maior de todos é aquele que serve. E quem falou isso foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele arremata dizendo, eu vim, não foi para ser servido, eu vim aqui para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Hoje a gente vive num tempo, né, de competições, quem é o maior, quem é o melhor. Engraçado que a atualidade, né, a administração, ela meio que viu recentemente uma coisa que Jesus já falou há mais de 2000 anos. Eu acredito que alguns daqui já tenham até ouvido falar no termo liderança servidora. Quem já ouviu falar desse termo? Não tem isso? Antigamente, o líder, o chefe, era aquele cara que tinha autoridade, que tinha aquela moral, manda quem pode, né? Ainda existe dessas qualidades, né? Tem uns chefes por aí. Mas hoje o que se enfatiza mais uma capacidade de uma liderança está no seu caráter de ser uma pessoa serva. E detalhe, o caminho para real grandeza e destaque em Deus, crescimento, é um caminho que vai passar pela estrada da humildade. Da humildade. Pastor, e o que é humildade mesmo? Humildade não é você andar com a cabeça baixa, humildade não é você andar com roupa simples, humildade é você ter a perfeita consciência de quem é você, de quem é Deus e quem é essa pessoa que está do teu lado. Consegue perceber quem é maior do que tudo? Amém? Você consegue fazer tudo sozinho? Então você precisa de quem? De Deus e de quem está perto de mim. Aí vem a questão do servo. A palavra, veja só, esses princípios que a gente vai falar aqui rapidamente, eles se aplicam para o reino de Deus e também se aplicam para cá, para o nosso mundo, para esse tempo também. Se eu vivo isso, eu não só conquisto bênçãos também em Deus, mas também para cá, aqui, em quem está à minha volta. Se eu sei ser, de fato e de verdade, um servo de Deus, um servo do Senhor, eu vou ser honrado e, acima de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Amém, amados? Pastor, quais são as situações aí de um servo? Primeiro que todo servo, ele sabe
que ele é capaz. Você é capaz. Deixa eu falar com o irmão que está em casa. Meu irmão, minha irmã, você é capaz. E sabe quem é que te deu capacidade? Deus. Você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, você tem capacidade. Ele tem consciência de que é capaz disso. Na parábola dos talentos, que está lá, eu leio para você em Mateus 25:14, diz assim Jesus: e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5, ao outro 2 e ao outro 1. Cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, havia capacidades diferentes, sim, mas havia capacidade. O que é que eu entendo? Não tem ninguém incapaz. Talvez algum tempo da sua vida você tenha ouvido de alguém isso: você não é capaz. Quem você pensa que é? Você não tem condições. Você não pode fazer isso. Quem tem entendimento de servo sabe que a sua capacidade existe e é uma capacidade que Deus dá. Deus te trouxe a esse mundo com capacidade. Você é capaz de servir. Você é capaz de alcançar sonhos. Você é capaz de crescer, de se desenvolver, porque essa capacidade foi Deus que te deu. Então entenda isso. Então não cola a gente, pessoas dizem: eu não consigo fazer, eu não tenho como fazer. Na palavra, a gente vai ouvir muitas, na palavra de Deus, muitas frases se repetindo. E uma das que a gente vai ouvir muito Deus falando é essa: esforça-te, porque tem capacidade de Deus na sua vida. Amém? Segundo, até já falei aqui, esse servo, ele reconhece que não pode fazer tudo sozinho. Aliás, ninguém faz tudo sozinho. Você não acha curioso que Jesus, quando ele veio à terra, será que Jesus conseguia resolver tudo sozinho? Sim ou não? Como Deus? Lembra de uma passagem quando ele está lá apanhando, e lá o governante intimidando ele, disse: olha, escute, meu irmão, não veio autoridade na sua vida se não veio do meu pai que te deu. Será que por acaso eu não podia pedir a ele agora que viesse uma legião de anjos e acabasse com tudo isso aqui? Ele poderia, mas ele não fez. Jesus tinha uma missão, e para essa missão ele se cercou de pessoas. Ele reuniu os seus discípulos. Amém, amados? Às vezes, veja só, às vezes a pessoa, ela pega essa questão da capacidade e leva para o extremo, e ela confia tanto na sua capacidade que ela acha que não precisa de ninguém. Quem trabalha, quem vive aí no meio, quem sabe do que eu estou falando, meios assim, você sempre vai ter uma pessoa que se acha, não é? E veja como é o desempenho. Além de se trazer sobre essa pessoa uma sobrecarga, ela não vai muito longe assim. Olha o que a palavra diz. Efésios 4:15, instruções para os servos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo usa a ilustração do corpo, dos membros do corpo, um corpo que só funciona porque aquele corpo está com suas partes unidas. Uma coisa depende da outra. Eu não sou muito da questão da ciência, mas a gente sabe que o funcionamento perfeito de um corpo depende de cada órgão que está ali ligado, desempenhando a sua devida função, mas está junto. O pé não pode fazer nada sozinho, o pé se revolta e vou querer viver minha vida. A mão não pode, vai precisar do corpo. Quem está entendendo isso? Um servo, ele sabe que depende de Deus,
Um servo, ele sabe também que depende das pessoas. Tem até um louvor bonito, antigo, né? Eu preciso de você, você. E nós? Quando? Sem ser. Dá vontade de cantar. Sem parar, sem vacilar. Mas qual é a questão? Eu preciso de você. E você, meu irmão, vai precisar de mim. Servo trabalha em unidade. Amém? Outra característica importante do servo do Senhor que cresce, que se destaca, é que ele busca sempre fazer o algo mais, o ir além. Por quê, pastor? Tem gente que costuma dizer isso. Ah, vai trabalhar? Eu estou aqui só para fazer a minha obrigação. É a minha parte, a minha obrigação. Até brinquei de manhã. É o cara que trabalha com a pintura, o horário dele, missionário, isso é 18 horas. Ele fica olhando para o relógio, está lá, metade da parede, falta só um pedacinho. Deu 18 horas, ele larga lá o trinchão e vai embora. Meu horário é 6 horas. Ele fez a sua obrigação? Fez. Mas que tipo de servo é esse? Olha o que acontece. Olha o que Jesus fala em Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O servo de Deus é um servo útil, que não faz só o que tem que fazer, ele faz o que precisa ser feito. É aquela pessoa que procura fazer sempre algo mais. E pode prestar atenção, é natural que alguém se destaque na medida em que essa pessoa sempre faz um pouco a mais, vai além. Pode prestar atenção nisso. É natural, é consequência. Você está saindo do campo da obrigação. Você entende que aquilo ali, sabe, é algo que está trazendo edificação para a sua vida, é honra, sabe? E às vezes, amados, as pessoas elas querem crescer, mas não se cresce só fazendo o que tem que se fazer. Quem está entendendo isso aí? E isso, preste atenção, é para tudo. Para tudo. Isso é para trabalho, isso é para campo familiar. Não é? Porque tem pai ou marido que pensa só o seguinte: chega lá, trabalha, ganha o dinheiro e joga lá na mão da mulher e pronto, já fiz minha obrigação, se vire. E é bicho, está criando bicho que derrama lá a ração e se vire? Não. Aquele vai, ele traz a provisão, ele traz o sustento, mas também traz a atenção, traz o cuidado, traz o amor. Ele faz sempre algo mais. Quem está entendendo isso? Se você vai trabalhar, poxa, passou um pouquinho do horário, vamos terminar o serviço. Ah, pastor, vamos chamar de otário, de puxa-saco. Você deve satisfação da sua vida a quem? Pronto. Deixe chamar. Mas vamos ser servos úteis? Vamos ser servos úteis? Porque inútil, ele diz, a gente é inútil quando a gente só cumpre o nosso dever. E a gente ultrapassa. Quando a gente ultrapassa, a gente se torna um servo útil. Quem está entendendo isso? Repito que isso é para tudo. Sabe? É para estudo. Né? Ah, já terminei todas as fases, né? 1º grau, 2º grau, tal, pronto. Tá bom aqui. Poxa, será que você não pode ir um pouquinho mais além? Porque você foi lembrado nessa noite que Deus te deu capacidade. Quem tem, pessoal que a capacidade ainda está aqui? Pronto. Por que não ir além? Por que não buscar um pouco mais? Por que não fazer um pouco mais? Sair da média, da mediocridade e fazer o algo mais. É isso que Deus espera. Amém? Já estou encerrando. Quem quer ser servo maior também, obedece.
Agora, olhe como é a obediência do servo. A obediência do servo não é pelo medo, não é uma obrigação. O servo obedece porque ele ama. Quem ama, obedece. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, tem alguém que ama Jesus aqui? Guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos até ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. O guardar aqui é obedecer. E eu obedeço porque eu amo. Eu amo a Deus, eu amo o que eu faço com amor. Amém? Falei até um exemplo aqui sobre como isso é quando a gente faz as coisas com amor a Deus. Diz que um cidadão, um palestrante, ele foi numa cidade e ele pegou um taxista. Nesse táxi aí, assim que ele entra no táxi, o cara já estava estressado, reclamando. Ele: bom dia, bom dia, vai para onde? Vou para tal lugar. E ele gostava de conversar e começou a conversar: meu amigo, como é que estão as coisas? Rapaz, aqui está de mal a pior, está péssimo o movimento, está tudo difícil, a gasolina está cara, eu estou já entregando esse ponto aqui, porque para mim já acabou, já deu, não vejo mais saída, sabe? E com aquela amargura, disse: meu irmão, vamos, né? Não, eu já, não dá mais para mim isso não. Outra coisa eu não gosto, eu pensei que esse negócio dava dinheiro, não dá. No outro dia, ele pegou outro taxista. Quando ele já foi pegar esse táxi, ele já tomou um susto, porque o cara desceu do carro, foi lá, irmão Antônio, e abriu a porta para ele entrar. Disse: oxe, rapaz. Entrou, sentou, deu a volta: bom dia, tudo bem com o senhor? Perguntou o nome e vamos para onde? Para tal lugar. Como é que tá? O som está bom, está agradável para o senhor? O ar-condicionado está muito forte? Está tudo bem? Com um sorriso. E ele perguntou: como é que estão as coisas? Meu irmão, eu só tenho que agradecer a Deus. Graças a Deus não tem faltado clientes. Graças a Deus, Deus tem cuidado. Eu estou pensando aqui já de ampliar aqui, né? Sabe, uma alegria tão grande. E ele via que aquele cara ali estava, sabe, no amor. E mesma função, mesma cidade, mas perspectivas diferentes. Por quê? A diferença era como estava fazendo. Como a gente estava fazendo. Um servo, mas no amor. Tem dias que a gente tem dias difíceis? Tem. Mas porque a gente ama, a gente nunca vai deixar de fazer o nosso melhor. E a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus vai me indicar isso, de oferecer o melhor. Deus já me ensina a oferecer o melhor desde o princípio. Aliás, princípio de adoração a Deus está incluído em entregar o melhor. Lá no Antigo Testamento, na lei, como era que ali Deus ensinando: vocês têm que me entregar um animal. Como tem que ser esse animal? De qualquer jeito. É de qualquer jeito? É nada. Tem que ser um animal sem mancha, com saúde, perfeito. Por quê? Deus já estava ensinando um princípio de nós oferecermos o nosso melhor. E se eu ofereço o melhor, é consequência, eu recebo o melhor. Servir é isso, um amor. E olhe, se eu, escute isso, reconheço a capacidade que Deus me deu, se eu reconheço que não faço tudo sozinho, se eu reconheço que eu tenho que ir além e vou além, se eu faço tudo isso com amor, olha, pode preparar, você vai crescer muito, Deus vai te abençoar muito, muito, muito. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, detalhe importante para a gente fechar. Entenda que tudo isso que vem sobre a sua vida é para a honra e para a glória dEle. É para a honra e glória dEle.
O nosso crescimento, as nossas vitórias, as nossas conquistas não são nossas diretamente. É tudo para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja conhecido. Quando alguém olhar para você e dizer, minha irmã, meu irmão, que bênção está a sua vida agora, e você dizer, tudo isso foi para a glória e é para a glória de Deus. É o servo vazio, entendendo que faz tudo para a glória dele. Primeiro, abra sua Bíblia, por favor. Fabiano, por favor, acenda aí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A gente já vai encerrar e vai orar. 1 Pedro 4,10, quem achou? Lá no finalzinho da Bíblia. Eu gostaria que, se você tivesse com a Bíblia, tivesse com a caneta aí, marcasse, não deixasse com a página marcada, para quando você chegar em casa você ler isso. Amém? Olha o que Pedro fala aqui. Cada um, quem é que recebeu o dom de Deus? Pronto. Cada um exerça o dom que recebeu para quê? Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O nome do Senhor será glorificado na vida dos seus servos, na vida das suas servas. Amém. Nesse dia do trabalhador, por que não poderemos chamar de dia dos servos? Porque um trabalhador é um servidor, é aquele que serve, que possamos crescer como servos. Isso é que é ser o maior. Quem quiser ser o maior, seja como aquele que serve. Que haja essa virtude, esse entendimento da humildade. Existem pessoas que têm capacidades extraordinárias, potencial, condição, mas infelizmente elas não conseguem ir muito longe ou se destacar, porque não entendem o princípio de servidão. Quantas pessoas que a gente conhece, quando elas começam a crescer, a melhorar, parece que esquecem de tudo e começam a pisar nas pessoas. Quantas pessoas que têm tanto poder, domínio nas mãos e não ajudam ninguém, não honram ninguém, não abençoam ninguém. O mundo é por aí, é cada um por si. Não, somos servos do Senhor. E eu repito isso aqui para a gente orar. Se a gente aplica esses princípios, isso vale para a casa de Deus, isso vale para a nossa família, isso vale para o mundo lá fora. Que todos vejam a glória de Deus sobre a sua vida, que você seja uma pessoa excelente naquilo que você faz, com a humildade, com a capacidade de servir, está sempre pronto para servir, para fazer algo mais, não para fazer o que quer, porque é o principal detalhe. Servo é servo. Como assim, pastor? O que é que um servo faz? O servo faz a vontade do... Porque se ele não faz a vontade do Senhor, então ele não é servo. Jesus uma vez se aborreceu. Jesus gostava de se aborrecer. E é bom quando ele fica bravo. Ele disse, por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e ninguém faz o que eu digo? Jesus, olha. Porque a gente tem essa mania, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. De boca para fora, e está querendo fazer o que quer da vida, escolhendo. Não, ainda bem que foi ele que falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Aquela famosa passagem, né? Que ele chega os discípulos lá, fica aí, turma, vai lá num cantinho, volta enrolado numa toalha com uma bacia de água. Conhece essa história? Senta todo mundo aí, que vou lavar os pés de você. Oxente, e é doido, é? Como assim? Né? O lavador de pés era um tipo de serviçal, sabe? Lavar pé, principalmente na condição
no judaísmo, né? Que o judeu, ele tinha sempre um link de santidade com higiene, com limpeza. Então, era comum, quem tinha condição, ter um servo assim, para a família chegar, o visitante, ter aquela pessoa que ia lavar os pés. Não tinha tênis, não tinha sapato, não tinha asfalto. Então, as pessoas chegavam com os pés sujos em casa. E tinha esse empregado, esse servo, que lavava os pés. Quem lavou os pés? Jesus. Isso foi tão surpreendente que quem? Pedro. Pedro já ficou todo arrepiado. Quando veio, e aí, Pedro, deu o pé aqui. Não, Senhor. Não, Senhor, eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ô pai, me dê banho então logo, vá, derrama essa bacia para cá. E não entende. Quando Jesus lava os pés de todos, aí ele vai, se veste e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Eu só fico imaginando a cena, nossa, o que foi aí? Rapaz, não entendi nada não. Eu sei que o meu pé está limpo, está cheiroso. O que é, Senhor? Jesus diz: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e olha o que eu fiz com vocês. No reino de Deus, o maior é como o menor. O maior é aquele que não se engrandece, mas aquele que é engrandecido pelo Senhor, na sua humildade, na sua servidão, na sua capacidade de entender o que é servir com amor. É assim que a gente se destaca. O mundo está cada vez mais competitivo, difícil, mas olhe, são princípios de Deus, são princípios do Senhor, e quem aplica, vive promessa de Deus na sua vida. Aonde você estiver, seja servo. Olhe, Deus vai te dar muita bênção na sua vida, mas que nenhuma dessas bênçãos faça com que você perca a sua cabeça. Que as bênçãos que Deus vai acrescentar na sua vida, não tire do seu coração isso. Eu sou um servo e tudo é para a glória de Deus. Eu lembro de um congresso que a gente foi uma vez. O pastor estava comentando que congresso em igreja, sabe que no intervalo a parte que mais sofre é o banheiro, né? Quem já viu? O banheiro tem fila. Ô meu pai, aquela lama, Ítalo. Rapaz. Aí estava lá uma senhora simpática ali, tadinha, passando pano toda hora. Ela passando pano e o outro deixando o rastro atrás. Aí o pastor comentou lá: ei, vocês viram uma senhora lá no banheiro? Estava lá limpando. Uma alegria, gente, uma alegria. Sim, pois juíza, era uma juíza, diaconisa lá da nossa igreja. Será que Deus não vê isso não? Deus vê. E Deus honra o seu servo. Como ele vê, como ele faz, como ele se comporta. Amém, amados? Tem servos e servas aqui do Senhor? Então se prepara para crescer, que Deus vai fazer crescer e vai crescer na tua vida ainda mais. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Mas de ti, mais de ti, e menos de mim, menos de mim, menos de mim. Você pode cantar mais uma vez? Mais de ti, Senhor. Cante para Ele. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. De ti. É o que nós precisamos, Pai. De ti. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, Senhor.